Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Vamos para o último vídeo deste ano de 2022. E esse último vídeo, ele é uma pergunta, mas uma pergunta chegou para mim lá na caixinha de perguntas e respostas no Instagram, que faz muito sentido. Já chegou algumas vezes essa pergunta para mim. Que é o seguinte, lá na PCR, está acontecendo, denaturou os primers anelaram, a DNA polimerase vai incorporando nucleotídeo. Como que a DNA polimerase, a TAC ou qualquer outra DNA polimerase, ela sabe a hora de parar? Ela vai incorporando nucleotídeo, ela vai incorporar o nucleotídeo ali até a formação do amplicon, né, o produto PCR, que sei lá, vai ter o tamanho estipulado aí pelo pesquisador. Como que a DNA polimerase ela sabe a hora de parar para formar o amplicon do tamanho certo? Essa é a pergunta. E essa pergunta ela não tem um caráter apenas de curiosidade. Ela tem uma implicação importante para quem faz PCR em tempo real. Eu vou rodar a vinheta, depois da vinheta eu vou explicar essa pergunta, eu vou dar a resposta para essa pergunta e falar qual que é a implicação disso lá na PCR em tempo real. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve aí no canal, que vai ajudar bastante a gente a alcançar mais pessoas e fazer o nosso ecossistema aqui se desenvolver e todo mundo sai ganhando. A gente se vê já já. Maravilha, eu vou responder a pergunta para vocês, só que antes de responder, eu quero falar do Clube DNA para você rapidinho. Se você ainda não conhece, o Clube DNA é uma escola online de biologia molecular para você que quer se capacitar nessa área, que você, sei lá, quer ter um emprego mais decente lá na frente, você quer ter um desenvolvimento de carreira, você quer passar num concurso, o Clube do DNA é o lugar para você que precisa se capacitar, precisa melhorar seus conhecimentos, avançar os seus entendimentos sobre biologia molecular. É uma escola online, ela já está aí faz quase 2 anos de existência, com centenas de alunos, já passaram milhares de pessoas por lá e graças a Deus tem uma avaliação muito boa, as pessoas que passam pelo clube, as pessoas que estão no clube gostam bastante. É um lugar por assinatura, tipo Netflix, assim, um ambiente por assinatura, que você pode pagar anualmente, você pode pagar mensalmente, você escolhe e cancela aí quando quiser, beleza? Então o clube é um ambiente, uma escola de biologia molecular para você aprender no seu ritmo, quando você quiser, é online, né? Tem aula ao vivo, tem aula gravada, mas é online, de todo jeito você pode assistir aí no ritmo que você quiser, como você quiser. Não importa, é online, você faz aí a sua agenda, certo? Temos ali, como eu disse, aulas ao vivo, que elas ficam gravadas, tem apostila, tem certificado, dá para baixar a aula, você pode testar gratuitamente aí por 7 dias, se você quiser conhecer o clube, você se inscreve, testa por 7 dias, acessa 100% do conteúdo do clube durante 7 dias, se gostar, fixa, se não gostar, cancela e não paga nada por isso. Além das aulas que elas acontecem toda semana, agora nós estamos em recesso, né, no final do ano, mas toda semana, toda terça-feira à noite tem aula, que são as aulas ao vivo, a maioria ao vivo, mas tem gravado também. Toda semana tem aula ali, que às vezes são aulas de temas pontuais, às vezes são aulas que fazem parte de um curso, porque então, portanto, dentro do clube nós temos vários cursos completos. Você pode assistir aulas individualmente, assim como acontece aqui no YouTube, né? Mas tem os cursos completos lá também, tem vários cursos interessantes, tem de CRISPR, sequência de nova geração, PCR em tempo real, tem um monte de curso lá. Eu vou falar hoje aqui, eu falei já acho que na semana passada, na retrasada, mas eu vou falar de novo. O curso de PCR em tempo real, que de todos esses, eu gosto de todos eles, obviamente, mas o de PCR em tempo real que eu gosto mais é um curso completo sobre PCR em tempo real, que você aprende tudo, do básico ao avançado, na teoria e na prática, porque tudo que é ensinado na teoria vai ser feito na prática também. Eu vou para um laboratório, gravado, eu na bancada, fazendo todos os passos lá da PCR em tempo real, para você aprender a fazer na teoria e na prática. Beleza? Então vamos lá, eu vou responder a pergunta desse vídeo, a pergunta central desse vídeo, né? Que é o seguinte, como a DNA polimerase lá na fase de extensão, ela consegue parar e formar o amplicon do tamanho adequado. Então para a gente responder essa pergunta, vamos dar uma olhada aqui na PCR, ao longo da PCR o que está acontecendo, né? Só um lembrete, né? Nós temos aqui a 95 graus Celsius por um determinado tempo, o nosso alvo ele vai denaturar, a fita dupla vai denaturar para a PCR começar, certo? Só que é o seguinte, o cerne da nossa questão está no seguinte, ó, aqui destacado, bem colorido, bem forte, eu estou mostrando o nosso produto de PCR, é isso aqui que eu quero amplificar, é essa porção aqui que eu quero fazer várias cópias, certo?
Só que muito provavelmente, isso varia de amostra para amostra, caso para caso, mas na grande maioria das vezes, o indivíduo ele não vai colocar ali no tubo dele o amplicon do tamanho certo, o fragmento a ser amplificado do tamanho certo. Muito provavelmente ele está trabalhando com DNA genômico, com RNA total, portanto, ali naquela amostra dele não tem só o amplicon, a sequência que vai ser amplificada. Tem também todo o resto do cromossomo, por exemplo, se for um DNA genômico, né? Uma porção gigantesca do cromossomo adjacente à região que vai ser amplificada, em ambos os lados, né? Se for um RNA, um cDNA, a mesma coisa, vai ter uma porção do gene aqui que não vai ser amplificada. Como que a DNA polimerase, ela consegue, ou a PCR, ela consegue fazer cópia somente do amplicon? Essa é a pergunta, do fragmento a ser amplificado. Então é isso daí, o cerne da nossa pergunta está aqui. Então beleza, 95 graus Celsius por 1 minuto, vai acontecer denaturação, a ponte de hidrogênio vai se romper, formando as duas fitas simples. Depois, uma determinada temperatura, por um determinado tempo, vai acontecer o anelamento dos primers. Estou mostrando uma das fitas aqui só, né? O primer vai buscar complementariedade ali de maneira específica ao seu alvo, ele vai se ligar. E aí, finalmente, a DNA polimerase, 72 graus Celsius, por um determinado tempo, ela vai incorporar nucleotídeo de forma complementar, aconteça com G, usando uma das fitas como molde, né? Sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então, a DNA polimerase ela vai se ligar aqui, ela vai incorporando nucleotídeo, como que ela para aqui? Como que ela para aqui? Por que ela não incorpora esses outros nucleotídeos? Então, o que acontece é que ela incorpora os outros nucleotídeos. Ela não para onde ela tem que parar. Ela não sabe que o final do seu produto está aqui nessa extremidade. Ela vem incorporando nessa fita aqui e vai incorporando até o fim, até a hora que você mudar a temperatura aqui ou até ela terminar de incorporar ali o resto, sei lá, do gene, do cDNA, do DNA genômico, cromossomo, sei lá o que for, ela vai continuar incorporando e não vai parar até que mude a temperatura ou que acabe a incorporação ali por fim, né? Isso, obviamente, em ambas as fitas. Aqui eu estou mostrando em uma das fitas, na outra fita aconteceria a mesma coisa, só que no outro sentido, né? Amplificando no outro sentido. Então ela não sabe, ela vai incorporar nucleotídeo. Mas tá, beleza, se ela incorpora e ela não para, como é possível então que a gente consiga fazer cópia somente do fragmento alvo? Porque o fragmento alvo, somente com a sua sequência ali pré-estabelecida, ele vai ser amplificado. Mas como isso acontece? Não é a DNA polimerase que faz essa seleção. Então eu vou mostrar aqui, ó, é o mesmo esqueminha, tá? Só para que eu não colocar as letrinhas A, T, C, G, aqui eu coloquei a dupla fita do DNA, representada por essas duas fitas aqui, essas duas brancas e amarela, né? Aconteça com G aqui. O em branco é justamente o fragmento a ser copiado, a ser amplificado, e o amarelo está representando o restante da molécula, né? Que poderia ser um fragmento mais curto assim, mas poderia ser o resto do cromossomo, o resto do cDNA, sei lá, o resto que vem junto aqui com o alvo a ser amplificado, tá? Então o amarelo está representando o que não nos interessa. O branco está representando o fragmento alvo a ser amplificado. Então, no primeiro ciclo, nós vamos ter ali a denaturação, um primer vai se ligar aqui numa extremidade, e a DNA polimerase vem incorporando o nucleotídeo, como a gente viu lá no slide anterior, ela não para, ela vai incorporando aqui, vai fazendo a fita que não interessa. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa, um primer se liga aqui, a DNA polimerase vem incorporando o nucleotídeo. Aí nós tivemos no final do primeiro ciclo, né, se a gente começasse com uma molécula, né, como aqui didaticamente estou mostrando uma molécula, nós teríamos essas duas cópias aqui, que é diferente do que aquilo que a gente vê nas aulas de PCR, né? Geralmente a gente vê lá o amplicon bonitinho sendo formado, a fita, não, mas na vida real é assim que acontece. Então nós temos essas duas fitas aqui e aqui nós não temos um amplicon, aqui ainda nós não temos o alvo, somente ele sendo amplificado, tá? Essa bagunça aqui. Mas aí a gente vai começar a repetir esse processo lá no segundo ciclo. A fita de cima, né? As duas fitas aqui formadas, estou mostrando aqui a fita de cima, vai denaturar, um primer vai se ligar ali formando a nova fita, um primer vai se ligar na outra extremidade aqui formando a nova fita, e aqui ainda não formamos o amplicon, né? Nem essa dupla fita aqui é o nosso amplicon, nem essa dupla fita aqui é o nosso amplicon. E na de baixo, mesma coisa, né? Vai denaturar, um primer se liga numa extremidade, um primer se liga na outra e ainda não temos nosso amplicon. Só que olha o que acontece no terceiro ciclo. Mesma formação, são os 4 fragmentos aqui, eu só separei em 2 telas para não ficar poluído, tá? Mas são os 4 amplicons, os 4 fragmentos produzidos aí nos 2 primeiros ciclos da PCR. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse aqui. Não muito diferente do que a gente viu, denaturou, primer se liga ali, formando esse fragmento que não é o nosso alvo ainda, primer se liga na outra extremidade, formando o fragmento que não é o nosso alvo. Só que olha esse fragmento aqui que foi gerado no ciclo anterior. Nós temos um primer que vai se ligar nessa extremidade e um primer que vai se ligar nessa extremidade.
Então, nesse daqui, ó, formou o que a gente precisa. Finalmente, lá no terceiro ciclo, nós temos a formação real do amplicon. Somente a partir do terceiro ciclo que nós temos a formação do amplicon. Aí a outra fita vai acontecer, vai formar esse outro indivíduo aqui que não é o nosso alvo. E aquelas outras duas, né? Como é que formam? Liga um primer ali e ali formamos o amplicon de novo. Então aqui no terceiro ciclo nós temos a formação de duas cópias do nosso alvo. Né? As duas cópias foram geradas somente no terceiro ciclo. E aí a outra fita formando essa aberração aí. Aberração não, né? Esses fragmentos que tem essa sequência extra que não nos interessa. Só que a partir do terceiro ciclo, o que vai acontecer? Algo interessante acontece, porque esses fragmentos aqui, esses fragmentos que são o amplicon, que é o fragmento alvo, eles serão amplificados de maneira exponencial. Eles vão ser amplificados numa velocidade muito maior do que esses fragmentos que não são o amplicon, que contém essas sequências extras aqui, esses fragmentos extras que não nos interessam. Então, os fragmentos que são amplicon purinho, bonitinho, eles serão amplificados de maneira exponencial, como a gente aprende aí na teoria, um fragmento gerando 2, 2, 4, 4, 8, 16, assim por diante, e os outros fragmentos, eles vão ser amplificados também. Eles vão continuar sendo amplificados até o final da PCR, até o 30º, 40º, 50º ciclo lá. Só que eles vão ser amplificados de maneira linear. Então, o que vai acontecer lá no final da PCR, depois de 30, 40, 50 ciclos, é que o nosso alvo, o amplicon de fato, o fragmento alvo, ele é amplificado de maneira exponencial, ele aumenta muito de quantidade, como a gente sempre vê na teoria, e aqueles outros fragmentos, eles também são amplificados, só que de forma linear, um gerando um gerando um gerando um, não é de forma exponencial. Portanto, ao longo, inicialmente, lá nos primeiros ciclos da PCR, né, vocês viram que a quantidade desses fragmentos aqui era até maior que a quantidade dos nossos fragmentos alvo, só que ao longo de 30, 40, 50 ciclos, esse amplificando de maneira exponencial e esse de linear, a quantidade final do nosso amplicon, ela é mas ela é muito maior que a quantidade desses fragmentos aqui que não nos interessam. Então essa relação entre eles era tão grande que a quantidade desses fragmentos que não nos interessam passa a ser irrelevante. Tem muito mais, tem tanto mais do nosso amplicon em relação a esse fragmento, que esses fragmentinhos aqui eles passam a ser irrelevantes ali naquela população de moléculas. Aí quando você pega isso aqui e joga numa eletroforese, por exemplo, você consegue visualizar isso daqui lá, uma banda da eletroforese. Mas não visualiza isso aqui, né? Se visualiza vai ser uma bandinha lá fraquinha, né? Um peso molecular maior. Mas o que você vai visualizar mesmo é isso aqui, lá na PCR em tempo real também. O que vai gerar seus dados mesmo é isso daqui. Então é por isso. Então no final das contas não é a DNA polimerase que seleciona o seu alvo, é simplesmente a dinâmica da PCR que ao longo dos primeiro, segundo, terceiro ciclo ela vai selecionando somente o fragmento que interessa aí. E depois que ele é formado, uma vez que ele é formado, ele é amplificado de maneira exponencial e os outros fragmentos não. Beleza? Muito bom, interessante, legal, mas e daí? Para que isso me interessa? Primeiro, de curiosidade, para você entender como é que funciona. É diferente do que a gente vê nas aulinhas lá, né? Que a gente sempre vê o amplicon sendo gerado desde o primeiro ciclo, e não é isso que acontece na vida real, mas existe uma coisa importante na PCR em tempo real, um parâmetro que você, usuário, deve estabelecer quando você está fazendo as análises, que está relacionado com isso. Quando você vai fazer a PCR em tempo real, você tem que ajustar um monte de parâmetro ali, né? Se você quiser saber sobre esses parâmetros, eu vou deixar aula sobre PCR em tempo real aqui em cima para você assistir. Mas tem vários parâmetros que você precisa ajustar. Um dos parâmetros que você precisa ajustar é o chamado baseline. O baseline, o que é o baseline? Na PCR em tempo real, o amplicon vai sendo gerado e toda vez que ele é gerado, toda vez que um amplicon novo ele é produzido, há um aumento da intensidade da fluorescência. Esse é o grande lance da PCR em tempo real. Quanto mais alvo de PCR, produto de PCR produzido, maior a intensidade de fluorescência gerada naquela reação. Só que nos primeiros ciclos da PCR, na PCR em tempo real, aqui no caso falando de PCR em tempo real, né? Nos primeiros ciclos da PCR em tempo real, a intensidade do sinal fluorescente da amostra, da reação em questão, daquele amplicon que está sendo produzido ali, a intensidade da fluorescência dele ainda é baixa. Ela é tão baixa a ponto de ser menor que é a quantidade de luz do ambiente, porque o ambiente ali, ele tem luz, está refletindo luz. Então, os reagentes, a placa, a água, o equipamento, o ambiente tem luz. Aquilo, como é luz, o equipamento está capturando luz, ele está capturando aquela fluorescência também.
Não é só da amostra que ele captura a luz do ambiente como um todo. Só que no começo da reação, a fluorescência da amostra, a intensidade de luz gerada pela amostra é menor que a quantidade, a intensidade de luz presente no ambiente. Conforme a reação vai acontecendo e o amplicon vai aumentando de quantidade e, consequentemente, a intensidade do seu sinal fluorescente vai aumentando, aquela intensidade do sinal fluorescente ela ultrapassa a quantidade de luz presente no meio e a gente consegue detectar, que é o que a gente está vendo aqui, olhando para esse gráfico, olhando para a amostra vermelha aqui, né? Cada um desses aqui é uma amostra. Vamos pensar que cada um é uma amostra, cada corzinha desse aqui é uma amostra. Se a gente olhar para a amostra vermelha, entre o ciclo 1 e o ciclo 8, quase o ciclo 8, nós não conseguimos detectar a fluorescência da amostra. Por quê? Porque a fluorescência da amostra ainda era menor que a quantidade de luz no meio. O equipamento está captando luz, ele não consegue distinguir o que é fluorescência da amostra, o que é luz presente no meio. Só que conforme a reação vai acontecendo, aumenta tanto a quantidade de amplicon, consequentemente tanto a quantidade de fluorescência da amostra, que essa intensidade de fluorescência ultrapassa essa quantidade de luz do meio e o equipamento consegue detectar. Entre esse ciclo aqui, o primeiro ciclo e o oitavo ciclo, nós chamamos isso aqui de baseline. É aquele momento da reação para essa amostra vermelha, né? Olhando para a amostra vermelha somente. É aquele momento da reação no qual a intensidade de fluorescência da amostra ainda é menor que a quantidade de luz presente no meio. Para a amostra laranja, ela precisou de mais PCR, ela precisou aumentar, a PCR precisou acontecer mais vezes para essa intensidade de fluorescência aumentar e assim por diante para cada uma dessas cores aqui, certo? Então, o baseline é esse momento da reação que a gente não consegue detectar a fluorescência produzida aí pela amostra. Só que, como eu disse para vocês, esse é um parâmetro, o baseline é um parâmetro que o usuário ele deve estabelecer. O software pode estabelecer isso automaticamente, mas é bom o usuário pelo menos verificar o que o software estabeleceu, mas também o usuário ele pode estabelecer este parâmetro manualmente, ou seja, ele informa para o equipamento, falando, ó, equipamento, para a amostra vermelha, você considera o baseline de tanto a tantos ciclos de PCR. O último ciclo final do baseline, ele está fácil de identificar aqui, que está próximo ao ciclo 8. A partir do ciclo 8, a gente consegue detectar a fluorescência, então é o final do baseline. Mas e o começo do baseline? Onde que ele é? Ele é a partir do ciclo 1, a partir do ciclo 2 ou a partir do ciclo 3? O baseline, ele começa a partir do ciclo 3, porque é só a partir do terceiro ciclo que nós temos o amplicon de fato sendo formado e a partir daí que a gente conta como a PCR realmente acontecendo, né? O seu amplicon sendo realmente amplificado. Então, quando você for estabelecer um baseline na PCR em tempo real, você sempre começa contando a partir do terceiro ciclo. Começa o terceiro ciclo e termina não sei aonde, vai variar de amostra para amostra. Você só vai estabelecer um baseline a partir do ciclo 1, começando no ciclo 1, se o que você colocar lá como input inicial na sua PCR for o próprio amplicon. É o amplicon purificado, você vai reamplificar ele, por exemplo. Aí sim, nesse caso, você começa a partir do ciclo 1. Caso contrário, se você estiver trabalhando com cDNA, com DNA genômico, com cromossomo, sei lá o que, como material inicial para você fazer a sua PCR, ele começa a partir do terceiro ciclo. Então esse é o parâmetro que você deve estabelecer, que está relacionado com aquela pergunta que aparentemente não tinha muita importância. Certo? E assim nós finalizamos o vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com um colega. E não se esquece de se inscrever aí, deixa um comentário para mim, eu quero saber o que você achou dessa curiosidade / informação importante. Beleza? A gente se vê no ano que vem, no próximo vídeo. Tchau, tchau.